Minuto, jornalista Beto Almeida. Com esses dados da FIJAN, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que é um estudo feito anualmente em relação ao desempenho de todas as cidades na área fiscal e tributária, cidades brasileiras, dá para os prefeitos ficarem sossegados, dá ou se justifica a angústia traduzida no semblante de muitos gestores das cidades brasileiras de municípios do Ceará. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. A grande questão aí, Luiz, passa pelo seguinte: os municípios, de fato, não têm autonomia financeira. Não têm autonomia financeira por quê? Porque simplesmente eles não arrecadam o suficiente para cobrir sequer os gastos. Eu não estou falando nem de sobrar para fazer investimentos. Estou tratando disso não. Estou apenas tratando de você não ter autonomia financeira, não ter gestão fiscal para cobrir sequer o custeio dessas prefeituras. Quando eu falo custeio, pagar funcionários, pagar despesas, por exemplo, de manutenção, de equipamento, essas coisas. Não tem. Significa dizer o quê? Que as prefeituras cearenses, elas dependem basicamente, quase em sua totalidade, das transferências de recursos. Sejam transferências estaduais, sejam transferências federais, mas é isso. Elas nem, muitas delas, sequer, Luzenor, têm um regime de cobrança, por exemplo, dos tributos municipais. O ISS, por exemplo, o IPTU, não tem. Então, diante dessa circunstância aqui, a pergunta é, na realidade, como fazer isso? Aí é que vem a grande questão. Como fazer, como encontrar uma saída para isso? Aí vem a grande discussão em torno dessa reforma administrativa que está sendo avaliada, inclusive, lá no Congresso Nacional, Luzenor. Ou se trata, de forma séria, de uma reforma administrativa que inclua os municípios, que inclua os estados e não apenas a União, ou esse cenário aí vai continuar como está, literalmente com prefeituras dependendo praticamente que exclusivamente das transferências de recursos, seja dos estados, seja da União. E tem um agora, detalhe... outro aspecto também, jornalista Beto Almeida, e que muitos ouvintes e internautas colocam também esse pensamento. Se em muitos municípios houvesse mais rigor na aplicação do dinheiro público, com máquinas administrativas menos inchadas, porque nós temos hoje muitas prefeituras onde ainda há um apadrinhamento político, a contratação de pessoas no quadro de pessoal, há gastos elevados em determinadas áreas. Se houvesse um enxugamento maior de despesas com a melhor aplicação do dinheiro público, talvez nós tivéssemos esse equilíbrio fiscal e financeiro nos cofres da maioria das cidades do Ceará. Eu concordo que reduziria, claro, precisa realmente ter uma máquina administrativa mais enxuta e não inchada como a gente vê hoje, com vários cargos comissionados, com terceirizados, enfim, do jeito que a gente acompanha a situação das prefeituras. Concordo que isso iria muito amenizar a situação, mas não resolveria. Não resolveria porque a gente estaria ainda com o problema na sua base, que é exatamente a falta de recursos próprios dos municípios e das prefeituras, Luzenor. Sem isso também, não adianta você dizer, é só porque a economia também está em recessão. Esse momento piora por conta disso, mas deixa a economia melhorar, deixa a roda girar bem direitinho, entra mais recurso, mas aí as prefeituras têm uma máquina tão inchada, têm serviços tão exagerados, que acabam, com esses recursos, não cobrindo todas as despesas. Porque nós voltamos ao princípio, a reforma administrativa precisa ser feita. Eu concordo também, vamos dar um outro lado, uma outra partida por parte aí, uma contrapartida dos prefeitos, que eles reclamam que os recursos, a redistribuição de recursos também não é justa, o que é verdade. As prefeituras hoje também assumem muitas atribuições, muitas responsabilidades. É uma verdade. É uma verdade. E aí você... são as chamadas contrapartidas. As obras realizadas pelos governos estadual e federal têm contrapartida. O pagamento de muitas despesas na área de saúde e de educação, que são as duas áreas que exigem mais recursos do poder público, também tem contrapartida dos municípios. E os prefeitos chegam neste final de ano, Beto Almeida, já fazendo a conta ali na ponta do lápis para tentar pelo menos chegar ao final do ano, 31 de dezembro, com o 13º salário pago. Aquela expectativa
que eu imaginava de forma positiva e com otimismo que o dinheiro chegaria do pré-sal, é uma frustração para a maioria dos municípios. Você sempre teve aqui uma posição de mais cautela, dizendo, não, esse dinheiro não vai chegar. E a verdade é essa, o dinheiro do leilão, do pré-sal, que aí garante o equivalente a uma parcela mensal como dinheiro extra para os municípios, não vai chegar na integralidade neste ano. Apenas 25% a 30% de uma parcela. Seja como for, Zenor, não é pouca coisa não. Nós temos 184 prefeituras, 162 têm uma gestão fiscal em dificuldades. Não é coisa pouca. E aí tem uma outra repercussão em cima disso, Zenor, que eu acho que é exatamente a dificuldade que se tem hoje, inclusive, para o Congresso Nacional deliberar sobre a criação de novos municípios. Olha, a leitura que se faz é a seguinte: se os que já estão aí não conseguem dar conta das suas demandas, nem minimamente, por que se vai criar ainda mais municípios? São 7 horas e 26 minutos, é outra discussão, Beto Almeida, que a gente pode travar em um segundo momento, porque a criação de novos municípios está fora da pauta, da agenda política, tanto das Assembleias Legislativas, pelo menos em termos de Ceará, quanto da Câmara Federal e do Senado. Mas pelo histórico que nós temos, do ponto de vista de benfeitorias para a população, a emancipação de distritos acaba sendo um avanço para moradores daquela localidade que muitas vezes esses distritos não tinham recursos necessários para a realização de determinadas obras. E hoje, quando você tem um município, um distrito emancipado, acaba com os moradores dessas localidades sendo beneficiados com um serviço mais presente ali no dia a dia da comunidade. Mas nós estamos tratando de gestão financeira, não é gestão política. Eu concordo que a gente tem um avanço. Eu estou colocando esse outro viés, né, político e administrativo.